Aposto que agora você deve estar pensando: ah, mas só foram 6 minutos. E é exatamente por causa desse tipo de pensamento que eu resolvi gravar esse vídeo. Oi, eu sou a Duda e esse vídeo é mais um da série Pensamentos Pensantes. Semana passada, após eu concluir uma coisa que eu não imaginava ser tão possível agora, me veio alguns pensamentos pensantes sobre isso. Faz um mês que eu voltei a treinar. Eu faço musculação já há algum tempinho, mas durante esse processo aconteceram coisas que eu precisei parar 1 mês, 2 meses, o que é super normal. E agora eu consegui voltar e estou em processo de emagrecimento. E o meu personal passou um treino que eu preciso correr 1 minuto e meio ao final de cada exercício na esteira. Quando eu vi isso no primeiro dia, eu pensei, nossa, como é que eu vou conseguir fazer isso se eu nem tô conseguindo correr? Imagine 1 minuto e meio, porque, gente, eu realmente tava me sentindo muito sedentária. Num nível que eu nem conseguia ter muito fôlego pra correr. E aí eu fui começando aos pouquinhos. Tinha dias que eu não conseguia fazer todos após o final de cada exercício, principalmente no dia de treinar inferiores, porque eu sentia muitas dores e cansaço. Mas aí eu fui fazendo, tinha dia que eu conseguia correr 1 minuto, aí fui aumentando para 1 minuto e meio, e aí de certa forma foi ficando mais fácil. E não parecia mais um bicho de 7 cabeças quando eu vi na primeira vez, que eu pensei, nossa, isso aqui eu não vou conseguir fazer. Apesar de parecer pouco tempo, mas pra mim, que tava há tanto tempo sem correr, sem fazer exercício físico, era algo assim desafiador. Eu comecei a dobrar essa meta. Ao invés de só correr 1 minuto e meio, aí eu dobrava para 2 minutos, 2 minutos e meio, 3 minutos. Eu acho que foi justamente no dia que eu fiz 1 mês, eu consegui correr 6 minutos na esteira sem parar. E na hora eu pensei, nossa, eu consegui correr 6 minutos sem parar. E a minha mente tentando me sabotar pensou, não, mas isso é muito pouco. Mas aí eu fui refletir, não. Olha onde você estava há 1 mês. Há 1 mês você nem conseguia correr. E hoje você está conseguindo correr 6 minutos sem parar. Isso sim é uma grande vitória. Porque você não conseguia sustentar 1 minuto correndo. E agora você consegue sustentar 6 minutos. E aí isso me deu uma reflexão muito grande sobre a nossa vida. Nós temos um grande problema em não valorizar as nossas pequenas conquistas. Eu acredito que isso muito se dá por causa da grande performance que a gente tem hoje em dia. Vou dar um exemplo. Postei um vídeo, postei uma foto, mas só deu 100 curtidas ou só deu 30 comentários. E na sua cabeça isso é muito pouco, mas, gente, imagina 100 pessoas dentro de uma sala, em um auditório. Imagina 30 pessoas dentro de uma casa. Quando você mensura dessa forma, são sim muitas pessoas. Só que a sociedade, de certa forma, vem naturalizando essa mensuração de uma forma muito absurda e faz com que a gente não valorize as nossas pequenas vitórias diárias. E sim, isso é problemático, porque são esses pequenos passos, essas pequenas vitórias que fazem a gente chegar lá onde a gente almeja. E sem esses pequenos passos, não tem como a gente chegar num grande objetivo. Então sim, as pequenas vitórias, elas devem ser valorizadas, elas devem ser reconhecidas, porque é a soma delas que faz com que você alcance, materialize aquele grande objetivo, sabe? Mesmo que muitas vezes a sociedade e o mundo em si fale, isso é pouco, isso aqui poderia ser mais. Veja nesse exemplo, eu comecei com pequenos passos, eu realmente não conseguia sustentar aquele 1 minuto e meio. Aí pensei, vou começar com 1 minuto e consegui fazer 1 minuto. E quando consegui fazer 1 minuto, passei para 1 minuto e meio, depois para 2 minutos, depois para 2 minutos e meio, e assim sucessivamente, para que dessa forma eu conseguisse chegar nos 6 minutos. Nós nunca vamos conseguir chegar no objetivo final sem antes subir esses degraus. É pensando mesmo numa escada. Para que você chegue lá no topo, você vai precisar subir esses degraus. E esses degraus, eles representam as pequenas ações diárias que você precisa ultrapassar para chegar lá. Nosso problema é que muitas vezes a gente quer pegar uma perna e colocar no primeiro degrau e a outra perna já colocar no topo, mas não tem como a gente fazer isso. Primeiro, que é uma distância muito grande, a nossa perna não vai alcançar, e segundo, para que a gente realmente consiga chegar lá,
a gente vai precisar subir degrau por degrau. Aí vem outro problema. Muitas vezes a gente começa a enxergar essa escada como algo muito alto, como se fosse algo muito inalcançável. E você olha para ela e por ter muitos degraus, você paralisa. E aí você pensa que você nunca pode ou nunca vai chegar lá. Mas isso é por causa da forma que você pensa sobre essa escada. É a forma que você imagina ela. Porque vamos pensar, essa escada tem 100 degraus. Mas aí você começa a pensar ela como um todo. Nossa, meu Deus, são 100 degraus, é muita coisa. Mas aí se diariamente você subir um degrau por dia, você pensa, amanhã vou subir um degrau. Depois de amanhã vou subir mais outro degrau. E assim sucessivamente. E essa materialização na sua cabeça é quando a gente pega um grande projeto, por exemplo, e que eu vejo, nossa, realmente é muito grande. Mas você pega ele e destrincha em pequenas tarefas, em pequenas atividades. Vamos pegar aqui esse projeto e vamos dividir ele em 3 partes. E dentro de cada parte, ela tem 10 etapas, por exemplo. Então, esse projeto aqui totaliza 30 etapas. Para que isso eu consiga alcançar, eu vou pegar cada etapa e vou fazer uma etapa por dia. E aí no primeiro dia eu faço uma etapa, no segundo dia eu faço a segunda etapa e assim sucessivamente. E quando der 30 dias, eu já tenho aquilo concluído. Claro que tem coisas que vão levar meses, anos para acontecer. Mas quando a gente materializa dessa forma, que seja algo mais palpável e algo que seja de uma forma que você entenda que você realmente pode produzir aquilo, que você pode fazer, a sua mente entende que aquilo não é mais impossível, entende que é possível, porque se eu fizer uma coisa por vez, eu vou conseguir chegar naquele objetivo final e por consequência eu vou conseguir chegar no topo. E a questão aqui não é quanto tempo você vai levar para chegar aos 100%, mas é como você vai fazer para chegar naquele 100%. Então é muito melhor você fazer 1% por dia até chegar aos 100% do que você pensar que você precisa fazer 50% e 50%. Porque fazer 1% por dia não é muito mais viável? Eu sei que, assim como você, eu também tenho grandes projetos. E quando eu comecei a pensar eles dessa forma, hoje em dia é muito mais natural para mim, eu vejo que é muito mais possível chegar lá. Nunca deixe de valorizar os seus pequenos passos, mesmo que o mundo queira dizer o contrário. Porque são as pequenas coisas que resultam nas grandes coisas que a gente tem hoje em dia. Então eu espero que esses pensamentos pensantes tenham te ajudado de alguma forma. Não esqueça, faça um pouquinho todo dia e assim você vai chegar lá. Um beijo e até a próxima!